Também, povo abençoado, vindo até vocês agora por volta das 8h28, 8h28 da noite, no horário da África Oriental. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo hoje a respeito da missão do Senhor na República Democrática do Congo, em Kinshasa. Então será um grande momento para a República Democrática do Congo, quando eu ficar de pé lá e fizer o glorioso anúncio da gloriosa vinda do Messias. O anúncio que nós estamos fazendo, todos sabem que é o anúncio da vinda do Messias, o arrebatamento da igreja. E vocês veem muito claramente o Senhor dizendo que o arrebatamento da igreja é o dia agora quando Ele vem para restaurar tudo que foi perdido no jardim, que quando o homem caiu no pecado e se apartou para longe do Senhor. Mas você vê que antes da queda, o Senhor deu as regras, a lei da vida eterna em Gênesis 2:16-17. Então, no jardim, você tem 3 fases da vida do homem. Você tem a fase da inocência, quando eles viviam e a morte não tinha vindo ainda. Eles observavam esta lei de Gênesis 2:16-17. Então, Gênesis capítulo 2, 16-17, quando esta lei era observada, quando a humanidade obedecia isto, então você vê, não havia morte. Esta é a fase da inocência. É isto agora o que a inocência de Cristo veio para restaurar, porque o homem tinha o fôlego de Deus, a vida de Deus. Nenhum outro sangue ou vida podia comprá-lo depois da queda. Então, isto é muito sério. E você vê que tem a fase da queda, Gênesis 3, e então tem a fase da restauração, onde nós estamos, que está se cumprindo até hoje. Quando o Messias veio e morreu, cumprindo Gênesis 3:15. Mas em Gênesis 3:24, então, quando o homem caiu, então a porta se fechou, a esperança foi fechada. É por isso que em Gênesis 3:24 a porta é fechada. Então, Gênesis 5:24 é o arrebatamento de Enoque. E o Senhor está dizendo ali, é possível, é possível. E então, no livro do Gênesis 28, do 10 ao 12, a escada de Jacó, esperança. O Senhor está dando um vislumbre. Ele está mostrando e Ele quer que o homem veja a esperança, que há uma saída. Através de Jacó vai acontecer, através de Jacó, e o Messias virá através de Jacó. É por isso que agora você vê que quando ele veio, há uma nova criação em 2 Coríntios 5:17 e em 1 Tessalonicenses 4:16, a promessa do arrebatamento agora, arrebatamento. Esta promessa está também em 1 Coríntios 15, do 50 ao 57 e João 14, de 1 ao 3. Então você vê que a morte é derrotada. Oh morte, onde está o teu ferrão? Morte, onde está a tua força? A morte é finalmente derrotada. Em 1 Coríntios 15, dos versículos 50 ao 57. E então, você vê agora, João 14, de 1 a 3, ele mostra o destino do homem, a visão de 29 de janeiro do ano de 2023, a 1h20 da tarde. Ele agora está me mostrando que, veja, diga para eles que este é o destino deles. E você lê isto em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Ele diz,
o lar dos justos, o lar da justiça. Nesta visão da Nova Jerusalém, o lugar onde habita a justiça. E o Senhor, naquele tempo, criou uma nova ordem cósmica, entendem? O Senhor criou uma nova ordem celestial, um novo céu. Então, naquele lugar, o Senhor vai enxugar toda a lágrima de todos os olhos, na Nova Jerusalém, no novo céu. É por isso que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, ele diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, ele diz o seguinte. Aleluia. Ele diz, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá para as fontes da água da vida, e Deus mesmo enxugará as lágrimas de todos os olhos. Então, haverá o enxugar das lágrimas naquele destino. E este é o lugar onde nunca mais haverá morte. A morte já não existirá. Isto não é tão maravilhoso, povo abençoado? O destino que eu tenho anunciado para as nações até agora não é tão maravilhoso? Que o Senhor preparou um lugar para vocês, onde nunca mais haverá morte e as lágrimas serão enxugadas dos seus olhos. Isto não é tão maravilhoso, povo abençoado? Isto é uma coisa muito boa que eu estou falando. São boas novas. Somente um tolo pode ouvir isso e tentar se afastar de volta para o mundo. Mas até mesmo o louco será liberto, ou alguém que foi enfeitiçado, porque isto é uma coisa boa. Eu estou anunciando o destino onde nunca mais haverá morte. Naquele destino, nunca mais haverá morte. Ele diz em Isaías 25, versículo 8, ele diz, ele tragará a morte para sempre. Ele tragará a morte para sempre. E então o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então vocês veem isto? Ele tragará a morte, destruirá a morte e enxugará lágrimas. Esta é uma coisa muito boa que eu tenho anunciado para as nações, porque tem havido muito choro nesta terra. E lembre-se, se você ler o livro de Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, que há glorificação. Romanos capítulo 8, a glorificação. Se você olhar os versículos 29 e 30, ele promete que vocês serão a imagem do seu filho, mas antes disso, ele também promete, a partir do versículo 21 até o 23, que a própria criação será libertada da sua escravidão à corrupção e da sua escravidão à corrupção e será trazida para a maravilhosa liberdade e glória dos filhos de Deus. Então ele diz, nós sabemos que toda a criação tem gemido em dores de parto, até agora, novamente, nós sabemos que toda a criação está gemendo em dores de parto, até agora, até este tempo presente. Versículo 23. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós que temos as primícias do Espírito, também
também gememos interiormente enquanto aguardamos ansiosamente a nossa adoção, a nossa filiação, a saber, a redenção do nosso corpo. E isto é a glorificação. Então, ele está dizendo que este é o dia quando a igreja é glorificada e não apenas serão revelados quem são os filhos de Deus, mas ele está dizendo que daquele ponto em diante, ele vai essencialmente desenrolar o processo para redimir a criação. Então, a própria criação também será liberta da escravidão, da corrupção e da morte. E ele vai começar a se mover muito rapidamente. São apenas 7 anos antes do reino milenar, quando tudo será totalmente restaurado. E esta restauração começa quando o arrebatamento acontece. Então, o perecível será convertido naquele dia para o glorioso e imperecível, onde os redimidos vão se alegrar na eterna presença do Senhor. Isto é muito poderoso. Os redimidos vão se alegrar na eterna presença do Senhor. É isto que eu tenho anunciado para vocês, e é o que eu estou anunciando agora, e vou anunciar para a República Democrática do Congo, para Bruxelas, para a Alemanha, para Bordeaux, na França, e para a Itália novamente. Que os redimidos se alegrarão na eterna presença do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que você vê muito claramente no livro do Apocalipse 14, versículos do 1 ao 5. No versículo 4 ele diz: estes são aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque eles permaneceram virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Eles são aqueles que foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Isto é muito poderoso. Eles andam com o Cordeiro, eles cantam um cântico novo. Então eles se alegrarão eternamente. Se você for todo o caminho ao livro do Apocalipse, capítulo 5, do versículo 7 ao 14, eles cantam um cântico novo, o cântico do Cordeiro, se alegrando. Então, muito poderoso. O que nós temos estado anunciando para vocês é muito poderoso. Nós estamos anunciando para vocês o dia quando a morte é derrotada. E haverá alegria na eternidade, na eterna presença do Senhor. E ele diz que o mar já não existirá. Não haverá mais o mar quando finalmente o fim chegar. No novo lugar, na nova criação, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. O mar já não existirá, porque a iniquidade vem do mar. O diabo veio do mar. O anticristo veio do mar, mas o rio da vida estará lá. E então nós sabemos muito bem que quando ele diz que o mar já não existirá, ele está fazendo referência à fonte, à origem da iniquidade. Então já não estará lá, cessará a fonte, a origem da iniquidade. O mar já não existirá, ele diz. Daniel capítulo 7, versículo 13, ele diz o seguinte, ele diz: os 4 ventos agitando o grande mar. Ele diz: 4 grandes bestas, uma diferente da outra, saíram de dentro do mar. Ele diz: e o mar já não existirá.
o mar já não existirá. É isto que ele quer dizer. Isto não significa que não haverá água no céu. Haverá. O rio da vida está lá. A água viva está lá. Então a fonte, a origem da besta, a fonte, a origem da rebelião, a fonte do caos, da rebelião, da revolta, já não estará mais lá. Porque a Nova Jerusalém é totalmente livre do pecado. Então os remidos não mais serão abusados pelas nações. De forma nenhuma. E naquele lugar, nós estamos anunciando o arrebatamento da igreja e levando vocês para a glória. E o próprio Deus habitará com os santos naquele lugar. Ele habitará com eles lá, na Nova Jerusalém. Novo céu, nova terra, Nova Jerusalém. O próprio Deus habitará com vocês lá. Isto não é maravilhoso? Porque Gênesis 3:24, a porta foi trancada e agora ele vai abrir. O Senhor vai abrir aquela porta finalmente. Finalmente aquela porta vai abrir. A porta agora vai abrir e vocês terão acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Muito sério. Muito, muito poderoso. Povo abençoado. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que todos precisam se preparar para este maravilhoso, muito, muito maravilhoso convite que o Senhor está fazendo através das nações, porque Ele está dizendo, e então estaremos com o Senhor para sempre. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4, vocês estarão com Ele lá em cima. Apocalipse 21, do 6 ao 8, vocês herdarão o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Então o Senhor me mostrou tremenda unção vindo na massiva visitação da República Democrática do Congo. Mas Ele está dizendo, este é para o propósito de fazer o glorioso anúncio de que o Rei está vindo, o Messias está vindo. Preparem-se, sejam santos, sejam nascidos de novo. O dia e a hora não são conhecidos, será repentino, instantâneo. Vai acontecer sem nenhum aviso, sem nenhuma notificação. O alerta está sendo dado agora. Tanto os crentes mortos como os crentes vivos, que são santos, serão levados para cima, para encontrar Jesus no ar acima da terra. Os seus corpos serão glorificados neste processo. E, entretanto, ainda haverá pessoas deixadas para trás. Haverão pessoas deixadas para trás aqui. E todo este evento monumental está sancionado pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, biblicamente, na Bíblia, que Cristo vai levar a igreja para Ele mesmo, para a casa do Pai. João 14, de 1 a 3. E Ele vai fazer isto com poder, com tanto poder, aqui em cima, acima da terra. Ele não vai tocar na terra, não vai descer. Ele vai levar os mortos primeiro, e então arrebatar os vivos, e então vai reuni-los para Ele mesmo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ele vai reuni-los para Ele mesmo. Muito sério, povo abençoado. Todos precisam se preparar para isto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, ele diz: a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele. Então, este é o dia quando Ele reúne todos eles para Ele mesmo. O próprio Cristo, com o seu poder, transforma os seus corpos corruptíveis, os corpos, é isso que eu vi, glorificação. E eles são todos glorificados, todos levados para cima. E isto acontece, esta glorificação é instantânea.
O momento instantâneo, quando ela acontece, é ao soar da última trombeta. A última trombeta é que reúne a igreja para comparecer. Muito sério. Ele está dizendo para aqueles que estão preparados, que ouvem essa voz e se arrependem e são santos, este será o dia maior da maior alegria, o grande dia da alegria, o maior dia de felicitação, de júbilo, celebração para os santos. Os santos estarão muito felizes naquele dia, celebrando que finalmente eles se uniram a Cristo, finalmente unidos com seu Criador. Muito sério, povo abençoado. Unidos com o seu Rei, com Jesus que morreu por eles, morreu por nós. Filipenses capítulo 2:16, ele diz o seguinte: retendo firmemente a palavra da vida, então eu me orgulharei no dia de Cristo, de que eu não corri, nem me esforcei, nem trabalhei em vão. A maior alegria. Este é o dia quando você vai olhar para trás e dizer: uau, estou feliz que eu fiz isso. Estou feliz que eu fui fiel. Estou tão feliz que eu preguei o evangelho. Estou feliz que eu permaneci no caminho. Estou feliz que eu permaneci firme. Eu estou feliz que eu rejeitei a apostasia. Eu estou feliz que eu rejeitei o mundo. E entretanto há pessoas que vão falhar em entrar. Agora, este dia que eu estou anunciando é totalmente diferente do dia quando o Messias vem ao Monte das Oliveiras. Eu estive em Jerusalém e eu já anunciei lá. Eu anunciei para aquela cidade. O arrebatamento é totalmente diferente do dia quando o Messias vem para Jerusalém. Este é o arrebatamento da igreja. O dia e a hora não são conhecidos. Então ele está te chamando para estar vigiando, que você possa esperar pelo Rei. Estar vigiando e esperando. O Senhor está pedindo para o seu povo esperar por Ele, vigiar. E isso é sério, que todos possam esperar pelo Messias. Porque quando este dia de fato acontecer, é totalmente irreversível. Ninguém pode revertê-lo. É um evento secreto. Vai acontecer em um instante, em um momento, em um abrir e fechar de olhos. E aqueles que forem deixados para trás não são cristãos. Quero dizer, há pessoas, se você ler o livro João capítulo 3, versículo 18, aqueles que não creram em Jesus. Mas se você ler Mateus 7, 21 a 23, então você descobre que até mesmo na igreja, 50% em Mateus 25, na igreja, metade da igreja será deixada para trás. Eles vão ser deixados para trás para passar pela tribulação. Muito sério. E a grande tribulação, o terror e as dificuldades, confusão, tumultos e terremotos, derramamento de sangue sobre a terra. Então, arrependimento é chave. Muito sério. Será um tempo difícil. Santidade e prontidão não podem ser separados. Aquele dia terá consequências eternas. Eternas, literalmente consequências eternas. Então é muito importante que agora o mundo inteiro desperte para isto. Vocês agora estão consumidos pela inteligência artificial, com novas formas de fazer as coisas. Mas há um evento muito importante que está prestes a acontecer aqui. A vinda do Messias. E sim, de fato, se você olhar para o mundo hoje, eles estão presos. A igreja está presa na apostasia. A igreja que fica para trás está presa na apostasia.
Eles são a igreja que você vê que o Senhor lamenta sobre eles. Hebreus capítulo 6, de 1 a 8. Ele lamenta por eles. Você vê, ele diz, eu amaldiçoo. A maldição de Deus está sobre eles. Porque ele diz, aqueles que produziram ervas daninhas e espinhos são lançados no lago de fogo. Isto é sério. Então o Senhor está dizendo que há pessoas que vão permanecer na terra. Cuidado! Há pessoas que não vão entrar. Isto é muito assustador se você ouvir isto. Você deve tremer diante disto. João 3, no 18, ele diz o seguinte. Ele diz, todo aquele que nele crê não é condenado. Mas todo aquele que não crer permanece condenado, já está condenado, porque eles não creram no nome do Filho unigênito de Deus. O nome de Jesus é vida e vida eterna. É isso que ele está dizendo lá. Então eles vão ficar para trás, aqueles que não crerem, e tem aqueles que são impostores, que alegam crer na igreja, mas eles decaíram, se apartaram da fé. Ele diz, eles também ficarão para trás. A Bíblia nos adverte a respeito daqueles que ficarão para trás. E aqueles que ficarem para trás são pessoas que eles achavam que ainda há tempo. Eles achavam que há tempo. Hoje não é o dia da minha salvação. Eu vou esperar um pouco. Eu ainda sou muito jovem. Deixe-me viver até 50 anos, então eu vou nascer de novo. E a Bíblia diz, quem sabe o dia de amanhã? Você não sabe sobre o amanhã. Estas são pessoas que ouviram o Evangelho. Eles ouviram o anúncio. Eles sabem que para eles entrarem no céu, eles precisam receber Jesus. Eles sabem que para eles entrarem no céu, eles precisam ser santos. Eles sabem que eles precisam ter um relacionamento com Jesus para poder desfrutar da proteção, da segurança e da eternidade de Jesus. Os benefícios que Jesus traz. Eles sabem muito bem que eles têm que ter um relacionamento com Jesus. Mas eles escolhem dizer, ainda há tempo. Não, isso é para quando eu ficar velho. Eu ainda sou jovem. E entretanto, eles esquecem uma coisa, que você nunca sabe. Só para falar da morte. E primeiro de tudo, você não sabe quando o arrebatamento vai acontecer. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Mas até mesmo antes do arrebatamento acontecer, a própria morte, a morte acontece todos os dias. E nós vemos pessoas jovens morrerem, aqueles que são de meia idade morrendo, aqueles que são velhos morrendo, todas as pessoas estão morrendo. Então, por que você iria agora adiar o teu relacionamento, a decisão de receber Jesus, dizendo que você ainda é jovem e você vai recebê-lo quando tiver 50? Quem sabe o dia de amanhã você é como um vapor. Nós temos visto pessoas enfermas morrendo e pessoas saudáveis morrendo. Então você não pode dizer que isso é para os enfermos. Nós vimos os jovens morrendo, os velhos morrendo, de meia idade morrendo. Estas são pessoas que acham que ainda há tempo. Não, este anúncio está acontecendo desde quando os meus pais estavam aqui, agora eles morreram. Não. Vai acontecer cada dia que passa. A terra se move mais perto daquele dia. Muito mais perto. Você pode dizer agora, esta voz está na terra agora. Quer você goste ou não, o arrebatamento agora está mais próximo. A nuvem veio. A chuva do Monte Carmelo está aqui. Os aleijados estão andando. A lepra está sendo limpa. Os
aleijados, os cegos, os surdos, os mudos. Você sabe, as curas, as maravilhas que você vê, as estrelas de nêutrons e tudo isso, terremotos 8.8 e tudo. Você vê muito claramente as guerras que eu profetizei. Você vê que o Messias está vindo. Você não pode dizer, oh, esta coisa, não, esta coisa está sendo anunciado infinitamente. De forma nenhuma. Cada dia que passa te faz chegar mais perto. Está atraindo a Terra para mais perto daquele dia. Então você não pode tomar como garantido, não mesmo. E este dia que eu estou anunciando é totalmente diferente da segunda vinda. Na segunda vinda, Jesus retorna ao Monte das Oliveiras, como você vê em Zacarias capítulo 14. E Jesus vem para salvar Israel de Bosra. Isaías 63. Jesus derrota o anticristo no Armagedon. E Jesus amarra Satanás por 1000 anos. E então o Senhor Jesus reina por 1000 anos. Ele constrói o templo milenar, o seu trono, e ele estabelece o trono de Davi. Totalmente diferente desta vinda aqui. Esta vinda é para a igreja subir. As pessoas estão muito ocupadas hoje. E eles esquecem que a qualquer momento o Messias poderia vir. A qualquer momento ele pode vir. O que você vai fazer? Se ele vem repentinamente e você não está pronto, você precisa do Espírito Santo para restringir a perversidade, para te ajudar. Então, este é o anúncio que nós vamos fazer na República Democrática do Congo. E o Senhor me mostrou que a unção vai ser muito massiva, muito massiva. Extremamente poderosa. E o Senhor está usando isto para ter certeza de que a humanidade se prepara. Esta era de rebelião, eles precisam entender que somente Deus, Jeová, deve ser adorado. É por isso que ele está fazendo todas estas coisas. Aquele que é capaz de fazer todas estas coisas. E nenhum outro Deus faz isto. O Senhor está clamando a esta geração e está usando estas maravilhas. A unção é elevada para que eles possam adorar Jeová e somente a Ele. Somente Deus. Ele é o único Deus incriado. O Deus criador incriado. Ele é incriado e Ele é o Criador. O Deus que trouxe Jacó para fora do Egito, para fora da escravidão egípcia, para poder ir adorar somente a Ele. Este é o Deus que você adora. Você viu como Ele se revelou a si mesmo para Jacó? E nesta era, quando Ele nos enviou de volta do Antigo Testamento para esta era, Ele veio, nós o trouxemos, para que vocês possam adorar somente a Ele e nenhum outro Deus. Ele mostrou-se a si mesmo a vocês em Kisumu, Kapkatet, também Querido, também em Central Park, para que vocês possam vê-lo na sua nuvem. Do Antigo Testamento, meu Senhor, para que vocês possam adorar somente a Ele. Que veja, este é o Deus que vocês têm que adorar. Isso é tudo o que nós temos feito com esta geração. Isso é o que nós temos feito para esta geração. Mostrar Jeová para eles. Chamar Jeová e dizer para eles, adorem somente a Ele. Não os templos hindus, as mesquitas muçulmanas, os templos budistas e tudo isso. E nova era. Não há nenhum outro Deus, em outras palavras. Ao trazer a nuvem de Deus e pedir-lhe para vir, nós essencialmente deixamos claro para vocês, e o próprio Senhor também deixou muito claro que não há outro Deus. O Senhor tem advertido vocês que quando Israel tentou, quando ele veio na sua nuvem, ele se revelou a si mesmo para
para Israel. E Israel tentou adorá-lo juntamente com outros ídolos. Ele os destruiu totalmente. Então, não tente fazer isso aqui também. Nesta geração, não tente. E ele exige lealdade a ele. Ele exige obediência a ele. Não há nenhum outro Deus, exceto Jeová. E você vê a mesma coisa acontecendo no Novo Testamento. Que agora, o Senhor Todo-Poderoso, neste tempo, nos removeu da escravidão do pecado, para que nós possamos ir e adorar somente a Ele. E Ele revelou-se a si mesmo para vocês. Ele enviou seus profetas para vocês. Eles o chamaram e Ele veio na sua nuvem. Depois de libertar vocês do pecado, da escravidão do pecado, da mesma forma como Ele libertou Israel da escravidão egípcia, e então Ele se revelou e disse: agora adorem somente a mim. Novamente nós temos feito isto nesta era também. Ele criou todas as coisas. Então somente Ele é digno de adoração. Somente Ele é digno de adoração. Você não pode adorar outro. Ele está dizendo que Ele se revelou a vocês para que vocês pudessem adorar somente a Ele. E entretanto, Ele também é um Deus ciumento. Então, Ele exige fidelidade inabalável a Ele. Uma vida cristã separada para Ele. Ele exige que você examine e reveja o seu coração para descobrir se você realmente vai atingir o critério do padrão da adoração. O padrão da adoração. Escreva, faça uma lista das áreas onde você precisa melhorar. Sente-se consigo mesmo, para que você possa entrar. Isso é sério, povo abençoado. E entretanto, Ele é um Deus que é ciumento e demonstra ira contra a adoração a ídolos, destruindo Israel totalmente e empurrando-os para longe. E esta geração é culpada de adoração a ídolos também. Esta geração também. E Ele diz que se você adorar a ídolos, você é amaldiçoado até a terceira e quarta geração. Ele abençoa o seu povo eternamente, para sempre. Mas se você adorar ídolos, Êxodo 20, versículo 5, ele diz: a maldição da idolatria, adorar a ídolos. O povo idólatra é amaldiçoado até a terceira e quarta gerações. E entretanto, esta geração na qual estamos, eles estão adorando dinheiro, adorando o pecado sexual, adorando outros deuses, hindus, budistas, muçulmanos, tudo. Amaldiçoados até a terceira e quarta gerações. Então, o Senhor está exigindo corações sinceros enquanto vocês o adoram como cristãos. Honestidade para com Ele. Lealdade a Ele. Devoção a Ele. Comprometidos com Ele. Obedientes a Ele. Um coração humilde. Isaías 66, eu li apenas outro dia atrás, versículos de 1 a 3. O coração humilde, coração purificado, corações contritos. Aqueles que amam servir o Senhor, que amam a igreja, que estão debaixo de um pastor, que tem compaixão pelas pessoas, que são sensíveis aos necessitados, separados, inabaláveis em sua fé. O Deus Todo-Poderoso estabeleceu muito claramente qual caminho você deve seguir. Ele diz: o Messias está vindo. Este é o tempo para fazer correções. E entretanto, Ele prometeu
tanto perdoar os seus pecados. Ele te prometeu o Espírito Santo, o ajudador, o advogado. Ele te prometeu arrebatamento e glorificação. Ele prometeu te levar para casa. Ele prometeu que no trono do juízo de Cristo, recompensar você. A ceia das bodas do Cordeiro no céu. O segundo retorno com ele para Jerusalém. Reino milenar com ele. O estado eterno. A cidade eterna com ele. Como você pode rejeitar isto e escolher o lago de fogo? Como que isso é possível? O Messias está vindo. Amém. Povo abençoado, eu não posso esquecer isto. Se eu não disser isto para vocês, eu teria falhado com vocês. Agora mesmo, nesta hora, o Senhor ainda está enviando a sua graça. Nesta hora, o Senhor ainda está dispensando a graça. Nós ainda estamos cumprindo a longanimidade de Deus que você vê em Ezequiel 33, versículo 11. Nós ainda estamos cumprindo isto. Mas não cometam nenhum erro. Deus é muito sério a respeito do pecado. Então, neste tempo, o Senhor ainda está dispensando a graça nesta hora. E, entretanto, eu vi a dispensação quando Ele fechou a porta da graça. Eu tenho dado profecias e algumas delas são dentro da tribulação. E a tribulação, como vocês ouviram nas muitas vezes que eu mencionei, os eventos que vão acontecer lá dentro, o derramamento de sangue, as guerras, as fomes, os piores coronavírus, pestilências, enfermidades, as piores pandemias. E o Senhor tem me usado nesta era para trazer Covid para vocês. Então vocês sabem, se tem alguma coisa pior do que o Covid, então é insuportável. Porque com o Covid eu literalmente fechei a terra inteira. Fiz a terra parar. Aviões ficaram estacionados, universidades fechadas, hospitais lotados, tudo foi fechado. As pessoas trancadas em suas casas, com uma panela e um prato e uma colher, na janela batendo, trancados. Um lockdown global. Os gafanhotos. Vocês sabem que há gafanhotos demoníacos que virão. As pandemias serão piores do que você viu no Covid. Fogo cairá do céu. E o mar se tornará em sangue. Haverá morte. Em um ponto, um quarto da terra morre. E então, em outro ponto, metade da terra. Terremotos globais que vão fazer com que as ilhas e as montanhas sejam nivelados e as ilhas desaparecer. Agora mesmo Ele está oferecendo a graça. Por favor, recebe-a. E a razão pela qual Ele tem que julgá-los tão severamente na tribulação depois do arrebatamento, se você perder o arrebatamento, é por causa das consequências do pecado. E Ele quer deixar muito claro que o pecado tem consequências. O pecado tem consequências, tem sérias consequências. Evite-o. E número 2, as consequências de rejeitar a Cristo. O Senhor não pode entender
que Cristo pode vir do céu e morrer por você, e então você o rejeita. Você rejeita a graça e, entretanto, ele traz vida eterna para te impedir de ir para o lago de fogo. As consequências de rejeitar o arrependimento e a santidade. O Senhor não pode acreditar que ele te envia o arrependimento e a santidade. Traz a nuvem de Deus e a chuva e os aleijados e tudo. E ainda assim você não o reconhece e ainda o rejeita. Ele não pode entender isto. E porque ele não quer que ninguém vá para o lago de fogo, ele vai fazer o maior juízo para sacudir os corações deles e trazer para eles a gravidade do Filho de Deus indo para a cruz. Você não pode ignorar isto. Ele não pode ir para a cruz e você ignora isto. As consequências se tornam insuportáveis. Então o Messias está vindo. Neste tempo, a graça está presente. Por favor, receba. Quem sabe quando o arrebatamento vai acontecer? A qualquer momento pode acontecer, hoje ou esta noite, ou daqui a 10 anos, daqui a 10 dias, daqui a 10 horas. Mas, por agora, o arrebatamento está próximo. E ele disse que cada dia que passa, nós estamos mais próximos do dia do retorno de Cristo. O dia do arrebatamento está mais próximo. Por favor, prepare-se. Obrigado. Novamente, finalmente, antes de eu partir, será desserviço a vocês se eu não alertar vocês pela terceira vez. Eu já vi aqueles que vão perder o arrebatamento. E o Senhor está dizendo que Ele nos deu a oportunidade de viver, a oportunidade de viver uma vida cristã vitoriosa, de sermos vencedores. Tomem muito cuidado com as ocupações desta vida. Se você me vê vindo a vocês e então voltando para vocês várias vezes, então você precisa tomar cuidado com este momento. Será maravilhoso se você for cauteloso com este tempo e levar isto seriamente. Eu já vi os eventos que acontecem depois do arrebatamento. Eles são insuportáveis. Caos. É inacreditável. Insuportável. E ele está dizendo que você deve estar lutando para viver uma vida que o Senhor prescreveu. A vida cristã triunfante. Triunfando sobre todas estas coisas que você vê aqui, que vão fazer com que esta geração não entre. Todas estas coisas que você vê, iludindo-os nas suas telas, em casa, nas ruas, em todos os lugares. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, ele diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Todo o tempo o Senhor está nos apontando para vivermos uma vida cristã vitoriosa, para vivermos como vencedores. E ele diz que a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele, que este é o segredo de uma vida cristã vitoriosa, para que nós possamos confiar totalmente
totalmente em Cristo. João 16:33. E então, focar no reino de Deus primeiro. Se todas estas coisas que você vê e que todos estão reivindicando, a igreja está lutando por elas, o mundo. E ele diz que os vencedores, eles oram de acordo com a vontade de Deus. Eles não oram, dá-me isto, ou toca e reivindica. De forma nenhuma, a vontade de Deus. Posso ser justo. E eles têm deliberadamente zero tolerância ao pecado. Eles fazem questão de estar acordados. As suas almas estão acordadas para esta resistência ao pecado. Zero tolerância ao pecado. Mas quando você olha para o mundo hoje, educação. Eu não estou dizendo que é ruim, mas eu estou dizendo até o ponto em que se torna um impedimento, então isso é um ídolo, isso é terrível. Educação, profissão, estas são as coisas que vão te impedir de entrar no céu. Educação, profissão, casamento, inteligência, riqueza, tecnologia, imoralidade sexual, realizações, conquistas, status, nacionalidade, dinheiro. Hoje, muitas pessoas na igreja, muitas igrejas, eles confiam no dinheiro mais do que em Deus. Conforto. Eles dão a sua afeição ao dinheiro. A sua devoção é para o dinheiro. Os corações deles são totalmente obcecados pelo dinheiro. Identidade é uma coisa muito grande nesta era. Identidade agora é muito grande. Nacionalidade. Qual cidadania você tem? Então, por favor, o Senhor está dizendo, gaste o seu tempo mais em buscar o Senhor. Passe mais do seu tempo buscando o Senhor. Por favor. Tomem cuidado com todas as ocupações desta vida. Educação, casamento, inteligência artificial, riqueza, profissão, tecnologia, o que mais? Todas estas conquistas. Comprar propriedade, construir o que? O Messias está vindo. Infelizmente, a igreja também absorveu-se nas mesmas coisas. Lembre-se que eu acabei de dizer para vocês que o Senhor Jeová que você adora também é um Deus ciumento. Ele vê onde você coloca a sua afeição, a sua devoção, onde o teu coração está totalmente absorvido, então ele vai te julgar e você vai perder o arrebatamento. E eu disse que há algumas categorias de pessoas que vão perder o arrebatamento. Tem aqueles que abertamente rejeitaram o Senhor, como nós vimos em João capítulo 3, versículo 18. E então, eles ficaram aqui para o inacreditável caos e tormento e juízo e ira e tortura e matança. Mas tem aqueles na igreja também que não confiaram em Cristo. Eles são falsos. E tem aqueles que sabem tudo, mas eles continuam achando que ainda há muito tempo. E ele diz, não, veja, quando eu me tornar isto, então eu vou receber o Senhor. Oh, eu preciso aproveitar a minha vida primeiro, nos meus 30 ou 15, nos meus 20 ou 30, ou qualquer que seja a idade. E eu deixei muito claro para vocês nesta noite, que se você olhar o que está acontecendo nos funerais globalmente, há pessoas jovens morrendo, tem aqueles que são de meia idade, os adolescentes, 20, 30, e os velhos também morrem. Todas as pessoas morrem. Quem sabe a respeito do amanhã?
O Messias está vindo. Aqueles que querem receber o Senhor, repitam depois de mim. Digam, querido Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo hoje e me aparto de todo o pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para perdoar-me de todo o meu pecado e prepara-me para a gloriosa vinda do Messias. Senhor, mantenha-me vigilante, pronto, alerta e preparado. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.